Vamos lá, de volta à política brasileira. Conforme anunciado pelo Palácio do Planalto, a atriz Regina Duarte vai passar por uma fase de teste à frente da Secretaria da Cultura. Ela afirmou ontem que está noivando com o governo Bolsonaro. O presidente também foi ao Twitter se manifestar nessa linha, usou esse termo aí de noivado, né, Vini? Se a Regina Duarte aceitar o convite, ela vai deixar a Globo. Acho que essa é uma questão também para a gente começar o nosso papo. É verdade, foi o primeiro aviso prévio ao vivo, né, na televisão, comunicado ontem pelo William Bonner no Jornal Nacional, que caso a Regina Duarte aceite esse convite para a Secretaria de Cultura ou para o Ministério, ela terá que deixar a Rede Globo de televisão após 50 anos de contrato. Eu vou ler aqui na íntegra, Silvio, o comunicado que a Globo emitiu. Abre aspas, a atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores. A Regina Duarte, que começou na Globo em 69, logo em 71 ela recebeu, portanto, o apelido aí carinhoso de Namoradinha do Brasil, naquela novela Minha Doce Namorada, e agora a namoradinha está noivando, como você falou, né, Silvio, com esse cargo aí da secretaria. Na quarta-feira, provavelmente, ela deve ir até Brasília para conhecer a estrutura aí da secretaria e deve dar uma resposta até o final da semana, até porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma viagem marcada no final de semana também, e ele quer uma resposta definitiva da Regina Duarte. A Globo também deve estar querendo essa resposta para saber se permanece com a Regina no quadro aí de atores da emissora. O último trabalho dela foi em 2017 na novela Tempo de Amar, e já não foi um papel de muito destaque, como não tem sido nos últimos anos, né? O último papel assim relevante da Regina Duarte em uma novela da Globo foi em 2011 na novela O Astro, né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que a Regina continua sendo uma das grandes atrizes brasileiras, mas isso pode ajudar também nessa decisão dela de aceitar ou não a secretaria. Ontem a gente deu aqui algumas reações já de artistas e a gente traz agora mais algumas. A que mais chamou a atenção foi a do Lima Duarte, porque foi uma resposta muito espirituosa do Lima, que fez um dos papéis mais importantes da carreira ao lado da Regina Duarte na novela O Roque Santeiro, né, quando ele protagonizou aí o Senhorzinho Malta e ela a Viúva Porcina, e ele disse o seguinte, Silvio, abre aspas aí para o Lima Duarte: eu acho que para o Brasil de hoje ficou ideal, um Senhorzinho Malta no poder e uma porcina no ministério. Aí ele diz, né, claro que é um Senhorzinho Malta, modéstia à parte, sem o charme do próprio, né, falando do Bolsonaro, porque para ele Bolsonaro e charme são duas coisas incompatíveis. Agora, a porcina, no caso a Regina, ele não sabe no que ela vai se meter, não quer emitir a opinião dela como pessoa, não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas ele acha que é a dela, né? Participar do governo Bolsonaro, para ele parece que é a dela, e ele deseja que ela seja feliz. Tivemos também a reação do cantor Gilberto Gil, que já foi ministro da Cultura durante o governo do PT, e ele afirmou que espera que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que ele e tantas outras pessoas veem a bela figura de Regina Duarte. E o ator Ney Latorraca falou que não votou neste governo, mas o voto dele é para Regina Duarte. Ele é 100% Regina Duarte. De modo geral, a classe artística apoiou, tem respaldado a... Tirando o Zé de Abreu, acho que mas aí, o resto... Como a gente falou ontem, ali é casa de camisa de força. Humana. Ali é casa de camisa de força, já passou dos limites há muito tempo esse sujeito. Uma outra questão estrutural também nesse momento é saber se a Secretaria da Cultura sairia do guarda-chuva do Ministério do Turismo, Ministério também meio complicado, Marcelo Álvaro Antônio é um dos ministros ali na linha de tiro por conta das denúncias de laranjas do PSL e por aí vai. Ele dirigia a seção mineira do partido, foi um deputado mais votado lá, inclusive. E então eu acho que essa é uma questão ainda a ser tratada, né, Adrilles? Saber se vai ou não sair do guarda-chuva do Ministério do Turismo e ter uma autonomia maior, ou seja, responder, por exemplo, diretamente à presidência da República. Exatamente. Uma secretaria vinculada à presidência da República. Isso também não é novidade.
continuidade. Já aconteceu em governos anteriores. Diga lá, Adrilis. Eu acho que é interessante realmente estabelecer esse tipo de secretaria, tirar da alçada do Marcelo Álvaro Antônio essa hierarquia, né? Principalmente porque é um cara envolvido em casos, quer dizer, acusado de casos de corrupção no passado, de malversação. E a Regina Duarte tem uma figura, como bem se sabe, muito maior do que a do ministro. E seria muito mais interessante ela ficar vinculada ao Jair Bolsonaro. Eu acho que a metáfora do Lima Duarte é perfeita, principalmente para nós, né, Silvio? A gente que tem uma idade mais provecta, que assistiu e viveu nos anos 80, a novela Roque Santeiro, a gente lembra que o senhorzinho Malta era o quê? Acho que foi a última que eu assisti, mas também acho. Inteiro, acho que foi a última. Que foi uma novela que teve que lidar com a censura, né? Nos anos 70 ela foi censurada. E voltou em 85. E depois voltou em 85, com novas roupagens, exatamente nessa abertura total, que era o Sarney já. Justamente na redemocratização do Brasil, teve um papel interessante, simbólico, inclusive. O senhorzinho Malta era o quê? Era um coronel truculento, mandão, mas que tinha uma boa personalidade, era um bom homem e que era justamente adocicado pela sua paixão e pelo seu namoro, entre aspas, com a viúva porcina. Mas eles nunca se casavam, ficavam sempre uma proximidade meio estranha. Esse tipo de adocicamento, embora seja uma metáfora meio cafona, mas é uma metáfora boa para estabelecer o lugar da Regina Duarte neste governo. Porque além do diálogo que ela pode travar com a classe artística, para além da máfia do Dendê, representada tão bem pelo Gilberto Gil, que é um grande artista, mas sempre ele, Caetano, Chico, dominaram a cultura de alguma forma, com seus séquitos, assim, globais, assim. Eu acho que, além de ampliar o conceito, essa classe artística, ampliar o conceito de cultura para além das pessoas que já são sacralizadas no Brasil e outras que são tão talentosas e não aparecem na mídia, eu acho que ela pode estabelecer esse tipo de diálogo não só para a classe artística, mas para com o próprio governo, no sentido de alterar algum tipo de política de confronto em relação a essa classe artística que tanto reclama do governo. O Bolsonaro pode sair adocicado, o seu governo pode sair ganhando com esse tipo de diálogo interno. Eu já falei aqui que o Bolsonaro tem uma grande característica, que talvez seja a melhor virtude dele como presidente, que é quando ele não entende nada do assunto, ele delega. Ele fez isso com o Paulo Guedes, faz isso quase sempre com o Sérgio Moro, poderia fazer isso com a pasta da cultura, ouvindo mais a Regina Duarte, e ela é uma pessoa que ouve, ou seja, ela admite a própria inexperiência dela em gestão e fala que vai escutar as melhores pessoas, ou seja, um governo que escuta e uma ministra ou secretária que também escuta, é a possibilidade de algum tipo de alavanca na nossa pasta de cultura que pode fomentar uma verdadeira, ascendência da cultura e da arte no país. Muito bem, vamos fazer conexão com Brasília. O onipresente José Maria Trindade já está lá, já o vejo aí a postos. Ele que era fã, com certeza assistia Roque Santeiro, a Rainha da Sucata, o Zé manja tudo de novela. Bom dia, Zé. A Regina Duarte já é aguardada por aí, é isso? Pois é, salve. Olha, a situação aqui, Silvio, é meio complexa, porque você acompanhou muito Brasília, estamos acostumados a uma situação de que um presidente da República não pode se dar ao luxo ou ao risco de contratar alguém que não vá aceitar, de convidar publicamente alguém que não vá aceitar. Isso nunca aconteceu. Antes, os assessores sondam e recebem um sinal positivo e, a partir daí, o presidente publicamente convida. E, nesse caso, aí ficou a dúvida. Mas todo mundo aqui entende, Silvio, que ela aceitou e não haverá teste. Não existe essa possibilidade, porque seria crime. Chama-se usurpação de função pública. Ela terá que ser nomeada no Diário Oficial para começar a fazer esse teste na Secretaria Especial da Cultura. Esse é um cargo muito importante aqui. Já esteve no Ministério da Educação, era antigamente Ministério da Educação e Cultura, tomou ali o status de ministério, se transformou em ministério, e depois foi para o Ministério da Cidadania e agora no Ministério do Turismo. Trata-se de um assunto mesmo de ministro, tanto é assim que o próprio presidente Jair Bolsonaro viajou ao Rio de Janeiro e foi conversar com a convidada, e não o chefe dela,
que no organograma público o chefe de Regina Duarte seria o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Se lembra dela? Então, dele. Então, esta é a possibilidade aí da Secretaria Especial de Cultura se transformar em ministério, porque já tem sim esse ar especial. Agora, o nome de Regina Duarte foi bem aceito. O principal argumento é de que coloca ali um ponto final nesta disputa, nesta guerra com o setor artístico que o governo Jair Bolsonaro iniciou no ano passado, no primeiro ano de governo. Então, esta é a situação. Regina Duarte chega hoje aqui, pode ir até hoje à Secretaria Especial de Cultura e deve ser nomeada, isso tranquilamente, e o debate ali é sobre a transformação deste órgão em ministério. Eu não vejo Regina Duarte como assessora, é assim que está o organograma, né, do Marcelo Álvaro Antônio, o responsável pelo Laranjal do PSL em Minas Gerais. Por outro lado também, é preciso definir ali como ficam os outros órgãos. A Secretaria Especial de Cultura tem o IFAM, tem a FUNARTE e outros setores cheios de terraplanistas, e os que querem zerar a arte e começar tudo de novo, o que é muito complicado. Então, a atitude da nova ministra, nova secretária, será muito importante nesse início de gestão. Ela terá cargos importantes ali para colocar, como auxiliares, gestores, especialistas, e ela ficaria na política pública mesmo, fazendo visitas, inaugurações e definindo ali a linha da Política Nacional de Artes. Ô Zé, vou pegar carona aqui um pouco no que você falou e jogar uma questão para você e também para o Vini comentar, que é o seguinte: até que ponto vocês acham que a indicação dela, né, muito provavelmente ela vai ser oficializada, nomeada hoje ou amanhã, como você disse, aplaca os ânimos entre o governo, especialmente na figura do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos, com a Rede Globo, uma vez que a Regina Duarte é um patrimônio da Globo aí ao longo de décadas. O que vocês acham, hein? Diga lá, Zé. A Regina Duarte representa assim, um setor importante da arte brasileira, a arte dramática, né? Experiência no teatro, tem uma longa vida. Eu considero a Regina uma das inventoras do modelo atual de televisão e das telenovelas. No livro do Boni mostra exatamente quando ela foi convidada, em que condições e como foi o início ali da teledramaturgia no Brasil. E a Regina estava lá, ela também teatro. E durante esse processo é evidente que ela conviveu com artistas de todos os setores. E esta interlocução é importante e é o que está precisando o presidente Jair Bolsonaro nesse setor. Não dá, Silvio, para viver em guerra eternamente, né? Diga, Vini, quero te ouvir também. Eu concordo com o Zé, até porque a gente já traçou esse perfil da Regina, apesar de se mostrar sempre influente politicamente, né, ativa nas redes sociais, sempre declarou o apoio dela aí com relação a políticos de direita, ela é ao mesmo tempo uma pessoa conciliadora, uma pessoa agregadora, uma pessoa que não responde aos ataques que ela sofre. Agora, eu acho que isso vai depender também das atitudes que ela vai ter na prática, né, nesta secretaria. Então vai depender, por exemplo, do que ela vai fazer com essas nomeações do Roberto Alvim, que o Zé já falou aqui, nomeações polêmicas, né, para a FUNARTE, para o Museu Nacional, para a Fundação Palmares. Então, acho que isso vai depender muito dessa relação também a partir das práticas que a Regina colocar dentro da secretaria, que eu espero também que vire um ministério que se devolva a importância que a cultura tem para o Brasil. A caneta dela vai ter um poder vertical, mas deve né, ser de isso nomeação. que ela está querendo entender, né? Nessa visita, enfim, nessa sondagem, nesse namoro, nesse noivado, não sei como é que chama, que é uma coisa inédita, né? Um ministro que não sabe, eu acho que tá com uma cara que já virou casamento essa altura. Pois é, mas eu acho que ela está indo lá, acho que até para entender. Ela tem consciência do papel de esposa que ela vai ter? Eu acho que Vamos tem lá, que Denise, ter. vem pro Pra você papo, entrar num diga lá. relacionamento, acho que você tem que saber ali A gente qual vai ser nunca a sua sabe gerência. qual é o verdadeiro caráter do cônjuge que a gente tem. Eu acho o seguinte, a Regina é uma conservadora esclarecida, mas muito mais intuitiva do que perceptiva, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Ela realmente, ela tem uma boa vontade e ela percebe intuitivamente, por exemplo, quando ela disse que tinha medo e pavor do que o PT ia fazer, ela acertou. E ela foi conciliadora no sentido de não responder aos ataques brutais que ela recebeu e o tempo
deu razão a ela. Agora, o Ministério todo tem a cara de uma coisa realmente meio rançosamente nacionalista. Eu não sei a que ponto que a Regina concorda com esse tipo de coisa. E realmente, as nomeações, como você bem disse, do presidente da Funarte, do diretor da Funarte, da Fundação Palmares, são personagens que, embora eu não discorde de mérito do que eles possam dizer, respeito até o que eles dizem, mas eles são muito combativos, muito agressivos em relação ao tipo de, por exemplo, política identitária que de alguma forma corrói a cultura nacional e cria esse embate não só da parte do governo, como da parte da ala mais progressista, mas mais truculenta da cultura nacional. Então ela fazer esse tipo de mediação, acho que vai ser um trabalho muito complexo. Eu não sei se ela vai remover essas pessoas, não sei se ela vai dialogar com essas pessoas ou mudar o ministério todo aos moldes do que ela quer. Agora, a gente tem que saber exatamente o que ela quer. Tudo bem, ela é afeita ao diálogo, mas ela tem que ter algo a dizer de substantivo para dar um tipo de cara nacional à cultura. Não a cara nacional da cultura, a cultura que faz mesma por si. Mas o que ela quer em relação a fomento, a diálogo, a princípio. Ou seja, para dialogar, a gente tem que saber o que a Regina Duarte quer por si mesma. A gente tem que saber, conhecer as ideias dela. A gente não conhece a fundo ainda. Deixa eu só trazer uma curiosidade, Silvio, porque a decisão da Regina Duarte é uma decisão urgente. E por falar em causas urgentes, ontem ela publicou uma foto do Santo Expedito para comemorar o feriado de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e isso obviamente que o pessoal começou a encher um pouco o saco dela, né? Mas ela falou um pouco até sobre essa expectativa dela poder se tornar ou não secretária ou ministra. Ela diz que o feriado no Rio é dedicado a São Sebastião e que nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante para ter sido chamado ao Rio para uma conversa olho no olho do nosso presidente da República. Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido e quero continuar sendo grata à vida por tudo que ela me representa. De tudo eu quero tirar uma lição, um aprendizado e vambora com muito amor no coração. Então, é isso aí. As palavras da Regina Duarte. Segurar essa onda também, né? Porque quando você assume um cargo público, você não é mais a namoradinha do Brasil. Você está sob o julgo aí de profissionais de imprensa, mas não pela sua atuação como atriz, mas aí como secretário, ministro, não sei o que vai ser decidido. E também vai ter essa pressão popular de opositores, né? É um fandom que não é muito amoroso, digamos assim, né? Quem é do contra, quem gosta de atacar, a gente é uma sabe conciliadora, bem mas numa linha cruzada. Enfim. Ô Zé, pra gente amarrar então aí, porque eu sei que serviço não falta no Planalto Central, então ela é aguardada entre hoje e amanhã em Brasília, deve ser nomeada e evidentemente vai ficar uma certa expectativa, os holofotes em relação ao que é que ela vai fazer com o projeto das artes, né, o Festival das Artes do Alvim. Você acha que isso vai de alguma forma ser esquecida, o projeto dele vai ficar na gaveta eternamente ou não? Você acha que ela vai dar andamento àquilo que a pasta já vinha realizando? Isso que ela tem que definir nesta conversa aqui mais administrativa no Palácio do Planalto, né? Sobre os assessores. Naturalmente, ela não milita no meio de gestão pública principalmente, ela não tem a chamada equipe. Então terá dificuldades em formar ali a equipe, porque o secretário executivo, ele manda até mais do que o secretário. Na ausência, ele que administra, vamos dizer assim, toda a secretaria. Além disso, tem os diretores de vários setores, e são pessoas que terão que ser de confiança dela. E ela não tem essa equipe exatamente ela nunca exerceu cargos públicos, cargos de gestão, assim, ela não tem essa equipe. E as pessoas resistem em vir para Brasília, não é tão fácil. O salário não é tão bom assim, como se imagina, como ganham alguns diretores em empresas privadas, né? Então ela terá dificuldades. Mas olha, que venha a Regina Duarte e que ela saiba que isso aqui é uma máquina de moer reputações, né? É fato. Zé, então deixar um abraço aí para você. Bom dia, bom trabalho. Muito bem, Silvio. Muito obrigado, bom dia a todos.